Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física. Ok? Hoje, com resolução de exercícios, né, e questões comentadas. Preste bem atenção na aula de hoje. A aula de hoje é exercício sobre diodo, LED, transistores, né, chips, banda de valência de condução e dopagem P e N. Assunto que nós vimos na última aula, certo? Então, se você perdeu essa aula, ok, procure, vai lá na plataforma Gonçalves Dias, procure essa aula, dê uma olhada nessa aula, estude, para que você consiga entender o porquê das questões aqui, né? Se é a questão correta ou se é a questão incorreta, certo? Que é o mais importante. Então vamos para a primeira questão, certo? A questão diz o seguinte: ó, um semicondutor do tipo P possui lacunas e que mais, certo? O que são essas lacunas? Né? As lacunas ali vão ser aquele intervalo, né? Ou aquele buraco, aquela barreira que existe entre a camada de condução e a camada de valência, ok? Nos isolantes é um espaço bem acentuado, né? É um gap muito grande, precisa de uma energia muito grande para poder o elétron pular da camada de condução para a camada de valência. E nos condutores não existe, né, esse gap, né? A camada de valência e de condução eles estão ali juntinhas, estão ali unidas, ok? Que facilmente o elétron ele vai conseguir passar para a camada de condução, né? Sai da camada de valência para a de condução, ok? Então no semicondutor é intermediário. Há uma distância, mas essa distância ela não é tão acentuada, não é tão grande, ok? Então nós vamos ter o seguinte: então um semicondutor do tipo P, ele possui lacunas e o que mais, né? Íons positivos, íons negativos, átomos pentavalentes ou átomos doadores. Lembrando o seguinte, que um semicondutor do tipo P é da dopagem P. A dopagem P é aquela em que tem um buraco, né? Tem a falta de elétrons, né? Por isso que nós chamamos aí de essa dopagem de dopagem positiva, ok? Então vamos entender aqui, ver a questão correta e fazer a discussão. Então a questão correta é justamente o íons negativos, ok? Então, o semicondutor do tipo P, ele possui lacunas e íons negativos, ok? Então, esses íons negativos dessa, dessa coluna, dessa dopagem P, não é? Do semicondutor do tipo P, ele está presente justamente por conta desses buracos que acontecem desta dopagem, sendo colocado aí esses materiais, né, esses átomos, diferente daqueles que estão ali, né, dentro da nossa rede cristalina, né, dentro do nosso sólido de semicondutor, tá ok? Então a resposta é a letra B, certo? Então não pode ser a letra A justamente por conta desses buracos, lembrando que nós sempre fazemos alusão aí sempre fazemos alusão à questão dos elétrons ou à questão dos íons negativos, certo? Nós nunca fazemos alusão ao positivo, tá certo? Átomos pentavalentes, tá ok? Então, não pode ser pentavalente porque tem que ter menos de 4, né, para poder causar o buraco, entendeu? Para poder causar essa falta. Então tem que ser menos de 4, ok? Então, átomos doadores também não, porque tu não vai ter aquela sobra, na verdade tu vai ter a falta. Esses átomos eles não vão doar, eles vão receber elétrons, tá ok? Então, por isso que não pode nem ser a letra C nem a letra D. Certo? A letra C e a letra D são os absurdos aí. Ok? Tem que ficar bastante atento. Então a resposta fica entre A e B. Mas lembrando que a resposta é a letra B, que são íons negativos. Ok? Então fica ligado nisso aí. Já a questão 2 diz o seguinte: para produzir um semicondutor do tipo P, o que você usaria? Para produzir um semicondutor do tipo P, o que você usaria? Letra A: átomos receptores, átomos doadores, impurezas pentavalentes ou silício, certo? Lembrando que o semicondutor do tipo P, certo, é aquele que vai apresentar ali menos
de 4 elétrons na última camada. Ok? Menos de 4 elétrons na última camada. Preste bem atenção. Então, a resposta só pode ser a letra A, né? Átomos receptores. Ok? Então, nós temos toda a estrutura. Né? Vamos supor que nós temos ali um sólido de silício. Ok? Os átomos eles estão ali todos fazendo a ligação. Né? Eles são ali tetravalentes. Né? Então, eu tenho 4 de um átomo e 4 do outro, juntando os dois, né, compartilham, ficam 8 elétrons aí na última camada. Tá, ok? Mas eu coloco essa impureza. A impureza do tipo P, né, um semicondutor do tipo P. Essa impureza não vão ter 4 elétrons na última camada. Vamos supor que tenha 3 elétrons na última camada. Se tem 3 elétrons, fica faltando 1 para poder fechar aí os 8 quando vão fazer esse compartilhamento. Tá certo? Então eu tenho esse buraco. O que é que vai acontecer? Para que ele consiga fazer suas ligações, ele vai ter que receber um elétron justamente para compor no local daquele em que o elétron está faltando, certo? Para poder completar os 4 elétrons que estão faltando, certo? No caso, um elétron que está faltando, né? Então era 4, a minha impureza só tem 3, então fica faltando 1 para formar 8, certo? Então ele tem que ser um átomo receptor, ele tem que receber ali naquele local um átomo, um elétron, né? Desculpa, tem que receber ali um elétron, tá, ok? Não pode ser doador porque são 4. Se ele recebesse um átomo que tenha 5 na última camada, certo? Percebam que a soma já não dá 8, dá 9. Okay? Então esse que está sobrando, ele vai doar. Seria um átomo doador. Mas isso não é dopagem do tipo P, isso é uma dopagem do tipo N, que está sobrando, né? esse elétron. Okay? Há essa sobra de elétrons, há esse saldo de elétrons. Então ele vai doar. Certo? Do tipo P ele não doa, ele recebe porque há uma falta, está faltando elétrons. Certo? Do P falta elétrons e do N sobra elétrons. Certo? Impureza pentavalente. Também não. O exemplo que eu falei da letra B também serve para a letra C. Pentavalente, são 5 elétrons. Certo? A ligação é feita apenas com 4. Isso quando se trata ali do silício, ou do germânio ou do carbono. Certo? Então, esse a mais pentavalente vai caracterizar que ele vai ser um doador e não um receptor. Então não pode ser pentavalente por conta disso. Pela mesma explicação que também não pode ser um átomo doador, né? No caso da letra B. E seria o silício. Se eu pego o silício que tem 4 e misturo com outro silício que tem 4, aí eu não vou precisar fazer uma dopagem nem no tipo P nem no tipo N. Porque eles já se completam, né? São tetravalentes, tem 4 elétrons na última camada e quando fizer o sólido, né? Quando fizer o sólido do semicondutor, né? O cristal do semicondutor ele já vai estar ali com os 8 elétrons na última camada, tá, ok? Então não é o silício ele não vai fazer essa dopagem, porque o silício ele já está na estrutura do meu cristal. Então a impureza ela é feita ou com mais de 4 ou com menos de 4. Certo? Porque o 4 ali ele já vai casar certinho e nós teremos aí, né, pela regra do octeto, os 8 elétrons na última camada. Certo? Então não pode ser o silício. Tá, ok? Então a resposta, a letra A, que nós chamamos de átomos receptores. Tá, ok? Então, para produzir o semicondutor do tipo P, eu preciso colocar a minha impureza, vai ser o átomo receptor. Tá, ok? Então, bem simples, né? Se prestar atenção, não tem como errar. Ok? Qual dos seguintes descreve um semicondutor do tipo N? Okay? Agora é semicondutor do tipo N. Letra A, neutro. Letra B, carregado positivamente. Letra C, carregado negativamente. E letra D, possui muitas lacunas. Certo? Então vamos ver qual é a resposta correta e fazer a nossa análise. Né? Então a resposta correta é a letra C,
carregado negativamente. Certo? Então, o semicondutor, a característica, né, do semicondutor do tipo N é que ele é carregado negativamente. Certo? Então, como é que caracteriza? Então, eu tenho ali, por exemplo, um cristal de silício. Okay? E nesse cristal de silício, né, o silício ali, eles todos já fazem uma ligação, cada um com 4 elétrons na última camada, então eles fazem essa ligação entre eles, formando 8, certo? Mas eu quero fazer uma dopagem, ou seja, eu quero colocar ali nesse cristal uma impureza. Só que eu vou colocar uma impureza agora não com menos de 4, certo? Mas uma impureza que tenha mais de 4 elétrons na última camada, certo? Com 5, por exemplo. Então, quando eu colocar o 5, vou ter a sobra, vou ter o saldo de um elétron. Certo? Então, eles vão se ligar, formando ali 8 elétrons, e este que está sobrando, ele vai poder se ligar com um outro, por exemplo, uma outra partícula, até um outro cristal. Né? Então, como eu tenho essa sobra, né? Eu tenho essa sobra, então esse meu sólido ele vai ser carregado negativamente justamente por conta desta sobra. Lembrando que o que, é que vai caracterizar o corpo ele ser carregado, né? De qual carga elétrica ele vai ser carregado, vai ser justamente a questão da sobra ou da falta, certo? Então se eu tenho uma sobra de elétrons, então o corpo vai ser carregado negativamente, porque eu tenho mais cargas negativas do que positivas. Se eu tenho uma falta de elétrons, o corpo ele vai ser carregado positivamente, porque ele vai ter ali, né, na sua contagem total de cargas elétricas, mais cargas positivas do que negativas. Ok? Então, neste caso, eu tenho todo um sólido, né, com as suas ligações todas bem feitas, e eu tenho um átomo que eu tenho, além das ligações bem feitas, uma sobra, um saldo de um elétron. Então essa sobra, esse saldo, ele vai caracterizar que aquele corpo, que aquele sólido, ele seja carregado com aquela carga, que no caso é a carga negativa. Então, o semicondutor do tipo N, ele é carregado negativamente, tá certo? Ele não pode ser neutro, no caso da letra A, justamente porque tem sobra de carga elétrica. Se tem essa sobra de carga elétrica, então ele não pode ser neutro, porque o neutro ele não tem sobra, não trabalha com sobra, é o equilíbrio entre as cargas. Ele não pode ser carregado positivamente, porque o que sobra é uma carga negativa, não é uma carga positiva, não há falta de elétrons, há sobra de elétrons, certo? Nós sempre fazemos alusão aos elétrons. Se sobra elétrons, é negativo. Se falta elétrons, é positivo, ok? Não esqueçam. Se sobra elétrons, o corpo ele é negativo. Se falta elétrons, o corpo ele é positivo, ok? Letra D, possui muitas lacunas, ok? Não vai possuir muitas lacunas, certo? A questão das lacunas eles não vão interferir aqui nessa descrição do semicondutor do tipo N, certo? Nem do tipo P. Então não vão ser as lacunas que vão descrever ele quanto às suas cargas, por exemplo. Okay? Então, as lacunas são apenas os espaços entre as camadas de condução e a camada de valência, né? A camada de valência de condução ali, tá certo? Não quanto a carga, não quanto este corpo ele vai ficar carregado, tá ok? Então, a resposta é a letra C, o corpo ele é carregado negativamente, tá ok? Então, bem fácil, né? Bem simples. Então, a questão 4. As lacunas, elas agem como? Letra A, como átomos. Letra B, como cristais. Letra C, como cargas negativas, ou letra D, como cargas positivas, certo? Então, as lacunas ali é aquele espaço lá entre as camadas, ok? Então, a resposta é a letra D, que são justamente as cargas positivas. Então, vão agir ali como cargas positivas, certo? Por quê? Então, no caso das lacunas, vai ser justamente aquele espaço entre as camadas, né, a camada de condução e a camada de valência. O que vai caminhar nessas lacunas, certo? Isso no caso dos semicondutores.
Então vai ter uma energia, nós chamamos de energia de gap. Então essa energia vem por algum fator externo, seja a fotoluminescência, seja o calor. Então ele vai excitar aquele elétron que está na camada de valência e esse elétron ele vai pular para a camada de condução, ele vai passar para a camada de condução, certo? Isso vai depender da energia, né? Se a energia que ele recebe for maior do que aquela energia da lacuna, né? Do que a energia da barreira, certo? Então percebam que vai passar ali é o elétron. O que é que pode causar uma resistência a esse elétron, tá certo? Pode ser justamente as cargas positivas. Porque as cargas positivas elas têm a tendência de atrair as cargas negativas. Então isso pode segurar, ok, essas cargas negativas para que elas não pulem para a camada aí de condução, ok? Então por isso que a nossa resposta é a letra D, né? Vai agir como cargas positivas, ok? Por que não pode ser os átomos? Porque um átomo ele pode estar em equilíbrio, por exemplo. Né? O átomo ele já pode ter todas as características de cargas elétricas completas. E isso não pode impedir, ou não vai impedir, com que ele passe da camada de valência para a camada de condução. Certo? Cristais também não, porque cristais eles podem ser dopados. Ok? Eles podem ser dopados, então ele não vai conseguir segurar, certo? Criar essa resistência à passagem, certo? E cargas negativas não, porque se fossem cargas negativas, à medida que recebesse o estímulo, né, as próprias cargas que estariam na lacuna iriam passar para a camada de condução, certo? Então, eles se comportam como se fossem cargas positivas, ok? Seguram ali o elétron, ok? Geram essa resistência à passagem do elétron da camada de condução para a camada de valência, ok? E a questão 5, temos o seguinte: o elemento que tem a amplificação de tensão como fator diferencial será o, letra A, transistor de efeito de campo, retificador controlado de silício, circuito diferenciador ou circuito integrador. Ok? Bom, na aula passada nós falamos o seguinte, né, que existe um material, né, existe um dispositivo eletrônico, ok? E que esse dispositivo eletrônico ele serviu para substituir as válvulas, né, e foi o pontapé inicial para a produção dos chips, né, e que esses dispositivos eles servem para amplificar, certo, a corrente e a tensão. Okay? Falamos do exemplo do microfone. Então o microfone ele sozinho ele não consegue, né, por quantidade de energia ser muito pequena, né, e a frequência também ser muito pequena, ele não consegue transformar aquela frequência ali, né, jogar ela diretamente para o alto-falante, o alto-falante conseguir transmitir aquilo ali em forma de som. Ele vai precisar de uma amplificação de tensão e de uma amplificação de corrente. Né? Então ele vai amplificar a tensão e vai amplificar a corrente. Então desta forma que nós vimos na aula. Okay? Mais uma vez, se você não viu a aula que fala sobre diodo, LED, transistores, as bandas de valência e as dopagens, ok? Retorne, dê uma olhada na aula, faça as suas anotações para que você consiga entender o que está se falando aqui, ok? Então, um elemento que ele tem essa característica de amplificar tensão e corrente será o transistor, ok? Então a resposta só pode ser a letra A, que é o transistor, né, de efeito de campo. Então o transistor ele tem a característica de amplificar, fazer a amplificação da corrente elétrica e da tensão, ok? Só lembrar lá, para quem viu a aula, só lembrar lá do exemplo do microfone, ok? Então não pode ser retificador, nem circuito diferenciador e nem circuito integrador, ok? Tem que ser o transistor que tem característica de amplificador, certo?
Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.